Dia 31 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Exerça a gratidão. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus, capítulo 23, versículos 11 e 12. Só ama quem é grato. O mundo e a sociedade precisam de amor. As pessoas têm sofrido por causa da falta de amor. Se queremos viver em uma igreja mais grata, com certeza isso passa por escolher amar as pessoas. Se o mundo afunda na indiferença, nossa resposta deve ser amar. Sabemos que amar não é fácil. Relacionar-se com pessoas não é uma tarefa isenta de riscos, desafios e boas doses de entrega e sacrifício. Para exercer gratidão, precisamos amar em qualquer circunstância, perdoar em qualquer circunstância, honrar em qualquer circunstância. A mágoa, a raiva e a intolerância nos impedem de amar, de aceitar, de perdoar e, em consequência, de ser gratos. Honramos porque somos nobres, não porque as pessoas necessariamente merecem. Sobre o que você tem falado, celebrado e agradecido. Fale do que Deus tem feito. Só testemunha quem é grato. Depois de receber uma bênção, o grato volta para contar a quem o abençoou que ele foi abençoado. O grato conta para outras pessoas como foi honrado e abençoado por Deus ou por alguém usado por ele. O testemunho exalta a Deus. O testemunho abre portas para falarmos do amor dele. O testemunho abre o coração das pessoas e o nosso. O testemunho é a expressão de quem é agradecido. Compartilhe em sua igreja algo bom que Deus fez em sua vida nesta década, em sua igreja. Compartilhe quanto Deus o abençoou este ano. A frase de hoje é: o ingrato passa pela vida sem ver o poder da multiplicação. O agradecido vivencia o milagre a cada partir do pão. Hoje é o dia 151 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios, capítulo 16, e a palavra-chave de hoje é testemunhar. Entrando na leitura bíblica de hoje, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16. Esse capítulo que vamos ler é o último capítulo de 1 Coríntios. Para quem nunca leu a Bíblia, 1 Coríntios é a primeira carta que Paulo, que foi um dos apóstolos de Jesus, escreveu para a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade que fica na Grécia. Essa cidade ainda existe atualmente. As pessoas que nascem em Corinto são chamadas de coríntios, e Paulo
estava na cidade de Éfeso, que atualmente fica na região da Turquia. Paulo estava em Éfeso, mas ele já tinha passado por Corinto, fundado a igreja, então ele escreveu 2 cartas para ajudar os coríntios a seguirem a Deus. E esse capítulo que vamos ler é o capítulo que traz o encerramento dessa primeira carta. E nós vamos ver que ele faz referência a muitos amigos e a muitos irmãos, e ele pede que os coríntios estejam prontos para receber os missionários que vão até lá e para que eles permaneçam firmes com Jesus, que eles mantenham unidade, que eles colaborem para que o reino de Deus possa crescer e expandir. Então vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 16. Ele diz aqui no verso 1, estamos lendo na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução mais atualizada. Se você nunca leu a Bíblia e você já tentou ler e pensou assim, é muito difícil, procure uma versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Essa Bíblia que nós vamos ler, você vai perceber que a linguagem é mais fácil, você consegue entender os textos que muitas vezes são difíceis em outras versões da Bíblia. Procure essa versão, Nova Tradução na linguagem de hoje. Você vai ter mais facilidade de entender os textos. Aqui em 1 Coríntios 16 diz assim: agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. 2. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Verso 3. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. Então, Paulo aqui estava pedindo para que os irmãos coríntios, que viviam na Grécia, fizessem uma coleta para ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém. Houve um tempo de dificuldade entre os irmãos da Judéia, que Judéia é o local onde fica Jerusalém, e ele pediu que todas as igrejas colaborassem com aquilo que tinham. Aqui no verso 3, ele disse que a igreja de Corinto poderia escolher as pessoas de confiança deles para que pegassem essa oferta e levassem pessoalmente, juntamente com Paulo, até a Judéia. Isso era uma forma de prestação de contas. Era uma forma que Paulo compartilhou com eles para que eles confiassem em alguém da igreja local que levaria o que foi recolhido até Jerusalém. Verso 4: se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. 5. Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. 6. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for. 7. Pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Então, Paulo aqui manifesta o desejo de estar entre os irmãos por algum tempo, para poderem compartilhar as
experiências, o estudo da palavra, a comunhão, a convivência entre os irmãos. Verso 8: resolvi ficar aqui, em Éfeso, até o dia de Pentecostes. Então, esse versículo 8 mostra onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta para os coríntios. Ele estava em Éfeso. Éfeso fica atualmente na região da Turquia. Verso 9: pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Quando você lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, você vê o relato de quantas pessoas Paulo ganhou na cidade de Éfeso. Então, em Éfeso, Paulo pregou para muitas pessoas e foram operados muitos milagres. Em Atos, no capítulo 19. Então, aqui ele está dizendo para eles que ele estava em Éfeso e ele encontrou muitas oportunidades de fazer o trabalho de Deus. 10. Se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Então aqui Paulo traz uma referência para Timóteo, para que eles recebessem Timóteo. Verso 11: não deixem que ninguém o despreze. Pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá, pois estou esperando que ele volte, junto com os outros irmãos. 12. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. 13. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. 14. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. 15. Vocês conhecem Estéfanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, 16, que sigam a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. 17. Eu estou alegre com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Então aqui Paulo está dizendo que ele recebeu a visita de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, que eram dos coríntios, e como ele estava longe dos coríntios, os coríntios não podiam estar ali dando força, dando amor, dando comunhão, mas eles, Estéfanas e Fortunato e Acaico, tinham ido visitá-lo onde ele estava, então eles podiam fazer isso pelos coríntios. Verso 18: eles me animaram muito, e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. Então ele está dizendo aqui que eles animaram ele e animaram os coríntios porque levaram notícias também para os coríntios de que Paulo estava bem. 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Áquila e a sua esposa Priscila e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. 20. Todos os irmãos daqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. 21. Escrevo isto com a minha própria mão. Saudações de Paulo. 22.
quem não ama ao Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Maranata é uma palavra que significa vem o nosso Senhor. Uma palavra que espera a vinda do Senhor. 23. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E 24. E que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Uma breve palavra a respeito do que nós lemos hoje. Nós lemos sobre exercer a gratidão. Na primeira parte do devocional, o pastor Júnior Rostirola nos fala muito sobre a importância do amor. Ele fala que nós devemos amar, que nós devemos perdoar, que nós devemos limpar o nosso coração de todo tipo de mágoas, que nós devemos amar e sempre procurar amar. Amar nem sempre é fácil. Na verdade, amar impõe alguns sofrimentos. A própria Bíblia fala que o amor passa por sofrimentos. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é aquele texto muito conhecido, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, se eu não tivesse amor, isso também nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para que fosse queimado, se eu não tivesse amor, isso não me serviria. O texto diz que o amor é paciente. Quantas vezes falta para nós paciência em relação às pessoas da nossa própria casa? Quantas vezes nos falta paciência em relação às pessoas da própria família? Muitas vezes criamos expectativas em relação aos nossos pais, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos netos. Esperamos que eles vão fazer as coisas da forma como nós enxergamos o mundo, da forma como nós enxergamos a vida. Mas cada pessoa tem a sua própria visão a respeito da vida. E nem sempre o seu pai ou a sua mãe vai ser o pai do seu amigo ou a mãe da sua amiga que você acha legal, que você gostaria que fosse daquele jeito que é o pai do seu amigo ou a mãe da sua amiga. Nem sempre o seu filho vai ser como o filho da vizinha ou da irmã da igreja, como você gostaria que o seu filho fosse. E é exatamente nisso que nós somos tentados a amar menos. Nós somos tentados a não aceitar, a tratar com indiferença, às vezes até tratar com desonra, desrespeito aquele que faz parte da nossa própria família, porque a nossa expectativa é que o nosso parente, o nosso familiar, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, o nosso irmão, fosse uma outra pessoa. Mas o amor, ele recebe a pessoa como a pessoa é. Imagine se Deus, se Jesus não nos recebesse da forma como nós chegamos até Ele. Se Ele impusesse várias barreiras,
e dissesse: você não tem isso, você não tem aquilo, se ele nos avaliasse pela nossa aparência, se ele nos avaliasse pela nossa riqueza, se ele nos avaliasse pelo nosso esforço, pelo quanto estamos nos esforçando, se ele nos avaliasse por tantos critérios que muitas vezes nós colocamos para amar alguém. Então, o amor, ele tem tolerância. Nós amamos porque são nossos familiares, nós amamos o próximo porque eles são criaturas de Deus, como nós também somos criaturas de Deus. Pode ser que as pessoas não nos amem, porque elas ainda não tiveram um encontro com Deus. Pode ser que as pessoas não respeitem a sua autoridade de pai ou de mãe, os seus filhos às vezes. Mas a mensagem nos ensina que é dando amor, sendo paciente e passando por esse sofrimento. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz: o amor é paciente, ele é sofredor, ele tudo espera e ele tudo suporta. Então, o amor, ele é algo que você vai dando, oferecendo, com paciência, aguardando que essa semente germine. Ame, dê o seu melhor, dê sempre a palavra amiga, dê sempre uma palavra de fortalecimento. Essas palavras são sementes. Sementes levam tempo para que possam germinar. Você não enxerga enquanto a semente foi lançada debaixo da terra. Mas enquanto a semente está lá, debaixo da terra, ela está rompendo lentamente, fazendo um processo dentro da terra, até que depois ela germina e brota. E muitas pessoas se cansam de aguardar o tempo da semente romper. Então, a primeira parte da mensagem fala sobre amar, sobre perdoar, sobre ser paciente. Acredite, o amor, ele traz resultado no tempo de cada semente. Você tem várias árvores, várias plantas, cada uma tem um tempo de germinar e de brotar. Assim é com cada pessoa. Com algumas pessoas, você vê o resultado em menos tempo. Com outras pessoas, o resultado vai acontecer exigindo mais tempo. Existem pessoas que você vai plantar a semente do amor e vai plantar e talvez você nem vai ver nessa vida. Conheci uma mulher que há algum tempo estava orando junto com outras irmãs, já com seus 44, 45 anos. E uma das irmãs, comentando sobre essa irmã de 44, 45 anos, disse: essa irmã que está aqui orando hoje, ela ficou muito tempo longe de Deus. E a mãe dela ficou a vida inteira dizendo: Deus ama você. Deus ama você. Ela se envolveu com drogas, se envolveu com coisas erradas. Mas a mãe dela ficou a vida toda dizendo: Deus ama você, e oferecendo amor a ela. A mãe dela partiu, mas anos depois ela
Estava lá a filha, com seus 44, 45 anos, seguindo a Deus e ajudando outras pessoas a encontrarem a Jesus. Então a mãe dela não chegou a ver a salvação da sua filha, mas a mãe dela mostra e ensina uma lição para nós, que a palavra de Deus é verdadeira. Quando nós lemos que devemos perdoar, que devemos amar, e amar significa aceitar os nossos filhos como eles são. Alguns pais querem que os filhos sejam isso ou aquilo, quando na verdade os filhos são de Deus. Eles têm os seus próprios pensamentos, as suas próprias vontades, os seus próprios projetos, e eles precisam de um tempo para que possam encontrar a Deus, para que possam ter estrutura e firmeza, para que possam seguir com independência e no alicerce, no fundamento de Deus, no fundamento do Senhor. É preciso ter paciência para confiar e dar amor todos os dias, sabendo que o dar o amor, o dar o perdão, produz, ainda que você não veja, sementes que ficam lá, passando no pensamento e no coração do seu filho, da sua filha. Eles vão lembrar e vão dizer: o meu pai disse isso para mim, a minha mãe disse isso para mim. E essas sementes, no tempo certo, vão brotar, elas vão germinar, elas vão produzir o impacto que tem que ser produzido no coração de cada um deles, e no tempo certo, Deus vai fazer brotar aquilo que você tem pedido a Deus. Então, o amor, ele sempre vale a pena. Ele sempre vai produzir o seu resultado. Não desista do amor. A segunda parte da mensagem, bem no final, ele falou sobre gratidão. Agradecer é fundamental, porque quando agradecemos, nós entendemos que temos força para ir além. Quando reclamamos, colocamos à nossa volta uma energia negativa. Quando reclamamos, estamos dizendo para nós mesmos: eu não tenho saída. Tudo está muito mal. Eu estou mal. Tudo é ruim. E quando eu me sinto mal, quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto doente, quando eu me sinto ruim, eu não tenho força para fazer nada. Mas quando eu agradeço pelo que eu tenho, eu consigo perceber: eu tenho isso aqui, é o que eu tenho hoje. A partir disso que eu tenho, eu posso avançar. Eu posso ir ali, eu posso ir para lá, eu posso encontrar e perceber que eu posso ir para outros lugares, que eu posso conhecer novas pessoas, que, embora a saúde não esteja totalmente perfeita, 100%, eu ainda consigo dar os meus passos, então eu posso dar uma caminhada, então eu posso abrir a janela e posso contemplar o sol, o amanhecer, o entardecer. Quando eu agradeço, eu percebo que eu ainda tenho muitas coisas que eu posso fazer. Então, agradeça, porque a gratidão desperta em nós uma nova percepção
e nos faz ter esperança e ver caminhos novos que nós podemos percorrer. Vamos agradecer por aquilo que temos recebido. Agora eu quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. Aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Na oração de confissão, você confessa que quer entregar-se para Jesus. Deus enviou Jesus nesse mundo para que ele anunciasse a palavra de Deus e desse a sua vida na cruz, morrendo por todos nós. Quando Jesus se entregou na cruz, ele se entregou em nosso lugar, como Filho de Deus, que não teve pecados, ele entregou a sua vida na cruz e intercedeu pela humanidade. Ele disse a Deus Pai que perdoasse a todos nós. E Deus recebeu o sacrifício dele. Então, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz nos justifica de todos os pecados. E a Bíblia fala que todo aquele que aceita Jesus, o que é aceitar Jesus? É aceitar, é reconhecer: eu tenho pecados. Eu preciso de Jesus porque ele morreu por mim. Por meio dessa confissão, você é perdoado dos pecados e você recebe o Espírito Santo, que é a presença de Deus, do próprio Deus, para morar em você, com você, para ajudar você nessa terra. E o seu nome é escrito no céu, no livro da vida, que é um livro que no julgamento final, haverá um dia de julgamento final, mas aqueles que estiverem com seu nome nesse livro, que é o livro da vida, vão herdar o reino de Deus. Se você tem o seu nome registrado no livro da vida, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E a Bíblia fala que no dia do julgamento final, ele abrirá o livro da vida. E os que estiverem com o seu nome ali, herdarão o reino de Deus, porque são filhos, porque são filhas. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Deus, faça uma ligação do seu pensamento e do seu coração com Ele e faça essa oração que está aqui na tela comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje, você que recebeu a Jesus nessa oração, você é filho, você é filha de Deus. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que Jesus é o único que salva. Que pregue que somente a Jesus você deve orar. Ore todos os dias. A oração é uma conversa franca e sincera com Deus. Basta você dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu vida. Eu despertei e hoje tenho mais um dia e declaro que, no nome de Jesus, esse dia é maravilhoso, esse dia é excelente, esse dia é muito bom, esse dia o Senhor está comigo no trabalho, na faculdade, na escola, nos afazeres de casa, no meio da minha família. Declare palavras de bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Retire da sua boca as palavras de ingratidão, de maldição, de reclamação, de vitimização. Declare: em Jesus eu posso vencer esse desafio. Em Jesus eu posso perdoar. Em Jesus eu posso vencer e avançar.
Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por esse dia. Te pedimos que o Senhor derrame da graça que vem do teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha que é pai, que é mãe, que muitas vezes não entende o seu filho, a sua filha, que muitas vezes guarda uma dor no coração, pensando como vai ser o futuro desse meu filho, dessa minha filha. O Senhor é aquele que cuida e o Senhor é aquele que sabe a respeito da vida de cada pessoa nessa terra. E eu peço que o Senhor derrame confiança nesse pai e nessa mãe, para que possam orar e entregar o seu filho, a sua filha ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que faz, com certeza, o trabalho na vida do filho e da filha, porque o Senhor atende e ouve a oração de todo pai e de toda mãe. Eu peço que o Senhor visite agora esse filho e essa filha, que ora pedindo: Deus, muda o meu pai e muda a minha mãe. Que o Senhor venha fazer a mudança, a transformação, derramando o entendimento da tua palavra e trazendo a visão, a clareza a respeito daquilo que esse pai e essa mãe precisa melhorar. Eu peço que o Senhor abençoe e use a voz, derramando sobre eles graça, força, alegria e consolação. Que o Senhor derrame o que cada um deles precisa nesse dia e nesse ano. Que o Senhor agora derrame a luz e a alegria que vem do Senhor. Que possam ter anos de vida com alegria, realização, satisfação, felicidade que são dados pelo Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe ao teu povo, trazendo libertação aos que estão presos, levando mensageiros que preguem o reino nas cadeias para que possam ouvir a tua palavra, se transformar e saírem de lá mudados para seguir a tua luz. E que no nome de Jesus o Senhor cure os enfermos, os doentes, derramando consolação aos familiares e amigos e derramando a tua graça em cada igreja em que o teu povo serve ao Senhor, que possam ter alegria e comunhão entre os irmãos, como nós lemos hoje em 1 Coríntios 16, quando Paulo fala sobre a comunhão entre os irmãos. Que o Senhor venha derramar a comunhão entre os irmãos do teu povo, de cada pessoa que participa dessa oração. E que o Senhor limpe o coração dos que estão com alguma mágoa de alguém, seja de algum familiar ou de algum irmão da igreja ou de alguma pessoa que seja amigo ou colega, seja de escola, faculdade ou trabalho. Que o Senhor agora limpe o coração e arranque pela raiz todo tipo de amargura, dor, ressentimento e mal, e que o Senhor traga a tua paz, que só o Senhor pode derramar sobre os que confiam no Senhor. Faz assim e dá um excelente e maravilhoso dia para todo o teu povo, assim oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Damos glória ao Pai, porque enviou o seu Filho para nos salvar. Damos glória a Jesus, ao Filho, porque entregou-se por nós. E damos glória ao Espírito Santo, porque nos acompanha, nos conforta e nos dá força para vencer, hoje e até o fim. Amém e amém.